Olá! Hoje no Mundo Político, a PEC que modifica o Conselho Nacional do Ministério Público é rejeitada na Câmara, mas Arthur Lira diz que o jogo não terminou. O presidente da Câmara promete repetir a votação com uma emenda ao projeto original. Mas o que está em jogo nesse embate em torno do Conselho, que tem papel de fiscalizar a atuação de promotores e procuradores do Ministério Público? Sobre isso, eu converso com o professor de Direito Constitucional da UFMG, José Luiz Quadros Magalhães. Tudo bem, José Luiz? Prazer em ter você no Mundo Político. Prazer todo meu, tudo bem, e você? Tô bem. Na medida do possível, né? Na medida do possível, claro. Zé Luiz, vamos lá. O que você achou dessa rejeição à PEC? Não é uma PEC que causou polêmica, nós tivemos aí o Ministério, boa parte do Ministério Público fazendo pressão para que, para que ela fosse modificada ou que ela não fosse votada. Afinal, ela foi rejeitada na tábua da beirada, 297 votos favoráveis e não se alcançou, então, o número previsto, que é dos 308 votos, para que seja aprovada uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. E interessante, né, que ela foi rejeitada com os votos contrários também do PSOL, né? E a gente viu no resultado da votação, né, uma divisão, né, entre direita e esquerda. A votação não seguiu muito uma lógica, né, de direita e esquerda. Bom, a questão da proposta, né, da emenda constitucional é uma proposta interessante, eu diria necessária. Por que isso? Quando a gente fala, eu vou partir aqui um pouco da teoria constitucional, né, da teoria da Constituição, a gente tem na ideia de separação de poderes. A Constituição de 88 traz os três poderes, né, tradicionais, que a gente vê em várias outras constituições, executivo, legislativo e judiciário, mas hoje a gente tem outras funções autônomas que se equiparam a poderes. E a Constituição de 88 equiparou o Ministério Público e que muita gente começou a falar, eu até já falei isso no passado, né, como um quarto poder, que tem que ter autonomia para fiscalização. Outras constituições até trouxeram isso expressamente. Por exemplo, a Constituição da Venezuela fala em 5 poderes: o Executivo, Legislativo, Judiciário, a Fiscalia General, que é esse poder de fiscalização, equivalente ao Ministério Público, o Tribunal de Contas, e um poder eleitoral, inspirado na nossa justiça eleitoral. Bom, mas uma coisa importante, o Ministério Público foi alçado ao nível maior do que ele tinha antes. Ele passou agora não só aquela visão da promotoria, do advogado de acusação, etc., mas o Ministério Público hoje é um defensor do meio ambiente, do patrimônio histórico e cultural, dos direitos humanos, fiscalização dos outros poderes. Então, ele ganhou uma força muito grande na Constituição de 88. Mas essa força que ele ganhou não significa que ele pode ser, deva ser um órgão autônomo sem nenhum tipo de fiscalização. Aí vem um outro princípio constitucional que é importantíssimo a gente entender, que é a ideia da harmonia dos poderes e isso que surge lá no direito norte-americano, que eles chamam de checks and balances, que aqui é chamado de freios e contrapesos. Ou seja, primeira ideia muito importante, nenhum poder é soberano. Nenhum poder é soberano. Nem o executivo, nem o legislativo, nem o judiciário e nem o Ministério Público. Equiparando-se, o Ministério Público é um poder que pode ser equiparado. Não são soberanos. Soberano é o povo. Então, isso é dentro da teoria constitucional, o povo é soberano, elege uma Assembleia Nacional Constituinte, que faz a Constituição, e a Constituição, então, passa a conter, né, essa vontade soberana do povo. E todos os poderes, todo mundo dentro do Estado deve obediência à Constituição. E nenhuma lei pode contrariar a Constituição. Então, portanto, esse empoderamento do Ministério Público a partir da Constituição de 88 não significa que ele virou um superpoder, que ele pode tudo, que ele não tem que ser controlado. Ele tem que ser controlado. E aí, então, é comum, né, a gente encontrar em várias constituições pelo mundo afora, né, esse controle, o controle que seria o controle mais democrático, é o controle feito pelo legislativo, que é eleito pelo povo. Bom, se o nosso legislativo é ruim, é bom, isso é uma outra discussão. Aí é questão de votação, é questão de democracia, é combater as fake news, etc. Mas é muito importante você ter um controle externo do Ministério Público, assim também como tem um controle externo dos outros poderes. Então, essa emenda foi muito bem-vinda e eu diria até muito tímida, muito tímida.
Vamos lá. Só antes da gente entrar na emenda propriamente dita, para entender, né, o porquê que você acha necessário, o que vai mudar, só queria comentar que o presidente da Câmara articulou essa votação, perdeu, e foi uma derrota pessoal, não é? Isso aparentemente tem a ver com uma questão mais interna do funcionamento e também um pouco da pressão do Ministério Público, dos integrantes do Ministério Público. Eles se articularam muito bem, não é? Apresentaram um abaixo-assinado com mais de 3.000 assinaturas. Como é que você viu essa articulação, né? O Ministério Público... Que feição mostra, né, dessa corporação? Olha, a primeira palavra que me vem à cabeça, mas assim, eu digo, e obviamente depende de aprofundar a reflexão, mas eu vejo assim um pouco, talvez, de corporativismo, que é muito comum, né, no nosso país, né? Se a gente vê mesmo a Brasília, né, eu ia muito a Brasília antes dessa pandemia, né, a gente vê a Brasília toda organizada, né? Você tem o clube dos policiais, o clube do MP, o clube do judiciário, o clube disso, é muito corporativo, muito fechado. Isso é uma coisa cultural brasileira que a gente precisa superar. Então eu vejo uma articulação poderosa, mas que mostra uma corporação muito unida, né? E a gente tem que superar essa ideia de corporativismo, né? Porque a gente tem que ter uma república, né, e uma estrutura constitucional dos poderes que seja colaborativa e não competitiva. E, especialmente, o que a gente viu, né, que foi uma tragédia para o Brasil, que foi a Operação Lava Jato, que destruiu a economia brasileira, comandada por um juiz e com apoio do Ministério Público do Paraná. Inclusive, a gente viu recentemente a punição de um desses membros e espero a punição dos outros também, com a demissão e depois, até se for o caso, com devido processo legal, etc., se for o caso, encarceramento, né? Mas que destruiu a economia brasileira, que desestabilizou a democracia brasileira em agentes do Ministério Público, em membros do Ministério Público que se sentiram como, e mais aquele juiz que se sentiu superpoderoso, super-homem, etc. Isso não é republicano, isso não é democrático, isso não é constitucional, e você tem que ter uma medida de restrição. Por isso que esse projeto era muito importante. Você tem que ter o controle dos outros poderes, e principalmente um controle político. O legislativo ou deveria ser, ou em alguma medida, democrático. Então, estruturalmente falando, olha, tem que ter um controle externo, né, do Ministério Público. Só para fazer quem está de casa entender melhor, porque, na verdade, nem todo mundo acompanhou, não é, esse trâmite lá na Câmara. A PEC foi negociada com entidades que representam promotores e procuradores do Ministério Público, mas havia uma disputa em torno da proposta mesmo, né? Os que defendiam a mudança, na sua maioria políticos, não é? Reforçados pela mídia em geral, apontando abusos reforçados pela mídia, não, criticados pela mídia, apontando abusos da Lava Jato e impunidade de integrantes de um órgão que é considerado muito poderoso. E os que não querem a mudança, que falam em ameaça à independência e autonomia do órgão, né? Então, a gente tem aí esses dois argumentos, né? E é disso que você está falando. Exatamente, é disso que eu estou falando. E lembrando que independência é uma palavra muito forte, mas que o direito usa, a Constituição usa. A independência e a harmonia dos poderes. Mas insistindo em algo fundamental, que é base, que é constitucional, ou seja, isso é da teoria da Constituição, ou seja, e tem base constitucional. O MP, assim como o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, não são soberanos. E o soberano é a Constituição, é o povo que vai elaborar, por meio de seus representantes, a Constituição, né? Essa é a teoria. E você tem um guardião da Constituição, que é o STF. Então, o STF se coloca no lugar, né, privilegiado pela Constituição, que é o STF que vai interpretar e dizer a Constituição. Mas soberano é o povo que escolheu os representantes que fizeram a Constituição e, a partir daí, todo mundo deve obediência à Constituição. E a Constituição não fala, não há soberania do Ministério Público. Então, não vamos confundir essa ideia de independência, que até na teoria do Estado você pode falar,
né, o país é independente, o país é soberano. Mas isso não se aplica a nenhum poder, isso não se aplica ao Ministério Público. A independência aí, na verdade, a palavra mais adequada é autonomia, mas autonomia com fiscalização popular. E o melhor órgão para fiscalizar, né, é o Legislativo, que é eleito pelo povo. Mas, de fato, há um Conselho Nacional do Ministério Público que é justamente o objeto a mudança nesse conselho. E na formatação desse conselho é que estava em discussão, né, na emenda, não é? Proposto, estava lá proposto pela emenda. Estava proposta pela emenda. Então, destacando, a PEC previa o aumento do número de integrantes do Conselho de 14 para 17 integrantes e a cota dos indicados pelo Congresso também alteraria para 5, de 2 para 5 integrantes. Né? O que daria, entre os integrantes do Conselho, tem também advogados, não é isso? Tem uma composição que é para representar diversos setores da sociedade, não é? E de poderes também. Isso daria efetivamente, isso alteraria efetivamente, na sua opinião, a autonomia, mexeria com a autonomia do Ministério Público? De jeito nenhum. Porque, primeiro, o Conselho Nacional do Ministério Público tem que atuar dentro da Constituição e da lei. Não pode, se fizer fora da lei, fora da Constituição, tem aí o guardião da Constituição, que é o STF, que vai dizer, não, para. Né? Então, isso é o primeiro aspecto. Depois, eu acho muito razoável. Né? 2 é muito pouco. Né? 5, acho bastante razoável. Mesmo porque o Ministério Público continua com a maior parte dos membros, o que não deveria ocorrer. Né? E aí, mais uma vez, a gente pode pegar exemplos em várias outras constituições pelo mundo afora, onde você tem, por exemplo, o Conselho Constitucional na França, né? 1/3 dos membros do Conselho Constitucional, que lá faz o papel lá do que o STF faz aqui, é escolhido pela Câmara de Deputados, 1/3 pelo Senado e 1/3 pelo presidente da República da França. Ou seja, isso a gente vai encontrar vários exemplos, Espanha também, etc., e muitos outros exemplos pelo mundo afora. Ou seja, é comum esses mecanismos de freios e contrapesos, de controle entre os poderes e da necessidade do controle externo, porque senão prevalece o corporativismo. Eu diria que essa emenda foi muito tímida, foi modesta, né? Foi, em certo momento, assim, adequada, ou talvez pudesse ousar um pouquinho mais no controle externo de um órgão que se mostrou, por alguns poucos membros, né? Então, diga-se isso, não vamos generalizar, óbvio que não. O Ministério Público é muito importante na Constituição brasileira, tem feito um papel muito importante, né? Em defesa dos direitos humanos, da democracia, etc. Mas a gente viu os abusos absurdos de um juiz federal e de membros do Ministério Público, e que não houve nenhum controle. Né? Os caras foram fazendo e continuaram fazendo, e ninguém conseguia parar aquilo. Então, eu acho a emenda bastante razoável. Só uma observação, os integrantes do Ministério Público são 7, não é isso? Então, eles têm, sobre os outros grupos, eles têm maioria. Mas aí, falando em corporativismo, essa acusação também é feita ao meio político, não é? Aos senhores deputados, ao presidente da Câmara, Arthur Lira, de estar legislando em causa própria. Sim. Olha, isso é uma ótima pergunta. Agora, é isso. O que eu falei antes, olha só, aqui eu estou falando do ponto de vista constitucional, né, legal constitucional. Agora, nós temos o legislativo, ele é eleito pelo povo. O problema, e aí eu diria, o nosso legislativo federal hoje é bastante ruim, né, em termos de representatividade dos seus componentes, o que a gente tem visto aí, mas também sem generalização, tem muita gente boa. Agora, se o legislativo é corporativista, esse corporativismo pertence à cultura brasileira, a gente tem que combater isso. Né? E se as pessoas estão escolhendo errado os seus representantes, né, e estão escolhendo errado por quê? É porque a gente hoje vive mergulhado, né, em notícias falsas, em mentiras diárias, em fake news. As pessoas ficam mergulhadas nesse negócio aqui o dia inteiro, vivendo num universo paralelo de fake news. O ano que vem vai ser terrível, porque isso é algo que eu tenho estudado muito assim, ultimamente,
De repente a gente pode até fazer um programa debatendo isso, a questão da... Podemos. Na minha biblioteca, assim, ó, a inteligência artificial, as fake news, a manipulação, né, a guerra de afetos, as guerras híbridas, isso aí está solto, é sofisticado, está sendo utilizado. Steve Bannon, a eleição do Trump, a eleição do nosso presidente aqui também, que usou isso, já vai repetir isso ano que vem. Isso afeta, compromete gravemente a democracia. Isso vai gerando, e isso é científico, gente, isso é gerado propositalmente. É geração de ódio, é geração de raiva, são universos paralelos, as pessoas vivem mergulhadas na mentira, elas vivem num mundo inexistente aqui dentro desse aparelhinho. E aí, então, isso resulta, muitas vezes, em parlamentos muito ruins, não só no Brasil, né? O que a gente está vendo na Hungria agora também, né? Com o partido de extrema-direita no poder já há algum tempo, lá com Viktor Orbán, a gente está vendo agora na Polônia também, a gente viu nos Estados Unidos com o Trump, né? Que agora estão com medo que ele volte, né? Então, enfim... aí nós temos que tomar medidas com relação à garantia da democracia, né, da formação livre da opinião pública, para que a gente tenha uma democracia funcionando. E para isso, então, a gente tem que ter uma mídia livre, coisa que a gente não tem no Brasil. A grande mídia no Brasil, né, aqui é um espaço livre, mas a grande mídia no Brasil, ela mente, ela encobre, ela participa das eleições, né, ela divulga candidatos e destrói candidatos. Isso também não é novidade, não é só no Brasil que acontece. Então, aí a discussão já é o quê? O que nós vamos fazer para resgatar a nossa democracia? Agora, Zé Luiz, por que essa mudança proposta, essa PEC proposta agora, não é interessante? Nós tivemos aí, não há muitos questionamentos em relação ao Ministério Público neste momento. Assim, ele não está em evidência nesse momento, não é? Como houve, por exemplo, até 2 anos atrás, né, com a Operação Lava Jato, com a Vaza Jato denunciando uma série de irregularidades, enfim, que foram muitas delas desconsideradas pela Justiça, não é? É uma reação tardia, por que agora, na sua opinião? Pois é, também isso é muito importante e está muito do que você falou ali também, e que eu falei antes da corporativismo do MP, do Judiciário e do corporativismo legislativo. Olha, se a gente for, hoje eu estava olhando a votação, né, dos deputados, quem votou contra e a favor. Fui olhando os partidos políticos e a votação. E daí é que é muito interessante, porque não funcionou, né, se eu pegar, por exemplo, o PT e o PCdoB votou a favor, né, dessa emenda. O PSOL, parte do PDT, do PSB, que seriam, né, esquerda, votou contra. E é o mesmo que a gente encontra com relação aos partidos de direita. Né? Podemos votou contra. Podemos votou contra. PSDB votou a favor. A parte, né? Não todo. Não Novo todo. Votou contra. Oi, quem? O Novo. Qual? O Novo. A bancada do Novo. O Novo é uma briga. Então, o Novo votou contra. Então, imagina só, liberais, socialistas, comunistas, houve uma divisão que não acompanha a lógica ideológica de programas político-partidários de centro, direita e esquerda. Que, aliás, também no Brasil isso não é novidade também não, né? Mas, enfim, essa é uma outra discussão que não dá tempo de a gente fazer aqui. Então, o que isso aponta é o seguinte, eu acho que há interesses corporativos, né, para quem votou a favor, há preocupações legítimas, né, de quem pensa que é necessário ter um controle externo do Ministério Público eficaz, que há pouca transparência nas decisões do Conselho Nacional do Ministério Público, etc. Ao mesmo tempo, há uma preocupação e uma pressão para manter aqueles que apoiam a Lava Jato, né? E que, então, tem que ter um Ministério Público forte, que acreditou que aquele negócio era efetivamente para combater a corrupção e que isso tem que continuar. Então, eu diria que há, sim, um imbróglio, uma confusão de motivações, né? Que aí, então, para a gente chegar a alguma conclusão mais próxima, talvez, do que ocorreu, né? A gente tem que pegar ali, nome por nome, partido por partido, e tentar construir isso. Mas eu acho que tem várias motivações simultâneas. Dizem que tem a motivação também de deputados insatisfeitos com o Arthur Lira, com o presidente da Câmara. Então, que ali também. é pessoal.
Claro, Então, sim, foram claro, as traições, também, e que o Arthur Lira está correndo atrás de saber quem foi que traiu, né? Tem essa história também. Pois é, isso tem. Então é muito complexo, né? O nosso Congresso Nacional, a nossa política é muito complexa, porque ela não funciona, às vezes, como em outros países, poucos também, mas com uma lógica simplesmente ideológica, programática, de direita, centro e esquerda. Ela vai muito além, a complexidade é muito grande aqui, né? Uhum. Agora, você mencionou o procurador Diogo Castor de Matos, que foi punido, não é? Pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Por acaso, dizem que não é por acaso, que aconteceu justamente às vésperas dessa votação, não é? Que seria, digamos, uma sinalização do Conselho de que o Conselho é capaz de punir quem comete erros. E o que ele foi, na verdade, ele foi demitido, né? Foi uma punição drástica. Drástica. Ele estava sendo punido porque ele é o responsável por um outdoor exaltando a Lava Jato, a Operação Lava Jato, isso há 2 anos atrás, na chegada a Curitiba, quem passava encontrava esse outdoor. Também aí não houve um exagero? Você fazer a pessoa perder uma carreira por causa disso e pensar que nós tomamos conhecimento de tantos abusos cometidos durante a Lava Jato, não é, que ficaram por isso mesmo? Pois é, não. Talvez sim. Dito da maneira como você colocou, do outdoor, etc., é um exagero, eu diria. Agora, a questão é que teve coisa mais, né? E coisa muito mais pesada. Mas, obviamente, que aí, quando vem a punição, tem que ser dito o mais pesado que aconteceu. E tinha que ser punido os outros envolvidos, né? O Dallagnol e etc., que vão fazer coisas absurdas, né? E que, sério, isso aí é muito importante a gente pensar, mesmo quando a gente começa a falar em guerras híbridas, né? Os mecanismos de guerra híbrida, guerra econômica, guerra comercial, guerra ideológica, guerra psicológica, enfim, guerra de afetos, né, que a gente está mergulhado nelas agora, né, é como que aquilo foi utilizado para comprometer seriamente a economia brasileira. Aquilo se insere, então, dentro, a Operação Lava Jato se insere dentro de um projeto global de poder, né, pró-Estados Unidos. Aquilo é uma intervenção norte-americana aqui para abaixar, mais uma vez, a nossa cabeça, o país que chegou a ser, né, há poucos anos atrás, a quinta economia do planeta, que estava crescendo, que estava junto com os BRICS, com a África do Sul, com a Índia, com a China, com a Rússia, crescendo com uma política externa autônoma, soberana, política externa soberana, maravilhosa, e o Brasil assim de vento em popa, e de repente fala, vamos parar esse povo aí. Né? E para isso, com o mecanismo, aí vem outra expressão muito importante que a gente precisa discutir, também tuas ordens, né, quando você quiser para a gente discutir isso aí, que é o lawfare. O lawfare como mecanismo de guerra híbrida, ou seja, usar o direito, usar o Ministério Público, usar o Judiciário, usar as instituições democráticas e republicanas contra a própria República e contra o próprio direito. Né? Que aí foi em que a gente viu, por exemplo, a prisão do Lula, que depois se mostrou, ele foi absolvido em 20 processos, não tem prova nenhuma. Né? É grosseiro, ele tem mais de 600 artigos escritos por especialistas, né, em direito penal, direito processual, né, que analisaram essa questão toda. Você tem mais do Brasil, da Itália e em outros lugares do mundo, muita coisa escrita falando que absurdo. Hoje um dos grandes processualistas do mundo, que é o Ferraioli, fala, olha como é grave o que aconteceu no Brasil. Grave. Né? E o lawfare como mecanismo de destruição da economia brasileira, como destruição e da instabilidade democrática no Brasil, a serviço de interesses que são interesses de outros países. Nós estamos hoje numa guerra global, né? Mas isso aí é outro assunto também que é muito interessante ser debatido, aliás, necessário também ser debatido. Só para a gente encerrar a nossa conversa, eu acho que vale eu queria que você fizesse uma reflexão sobre a ideia de a importância de se fiscalizar bem, não é que o Conselho, nesse caso, tem, o fiscalizador, não é? Um órgão de controle como o Ministério Público, a importância que ele tem para a sociedade brasileira, o quanto fiscalizar bem o fiscalizador pode ser importante. Olha, aí dá para falar
2 horas. Mas eu vou falar em 2 minutos, vou tentar, né? Mas assim, inclusive ontem eu estava na aula de mestrado e doutorado, né, da PUC, estava comentando isso com os alunos. Olha, o melhor fiscal que existe é o povo. Se a gente pensar, olha, quem é que vai fiscalizar de verdade? Você pegar, por exemplo, e aí o espaço melhor de fiscalização, quanto menor o espaço, melhor. Então, por exemplo, você dá mais poderes ao município, e aí o município poder fiscalizar as obras, as licitações, os poderes do Estado, etc., ele está próximo. Mas também isso não basta simplesmente estabelecer uma estrutura constitucional para esse tipo de controle popular, né, se você não tem um povo interessado a fazer. Né? Então, isso envolve também cultura, né, cultura democrática, etc. O melhor fiscal. Agora, o outro problema é que a gente cai nessa loucura. Você tem um órgão, né, o Ministério Público é um órgão de fiscalização, que vai ser fiscalizado por um outro órgão, que aí então você vai pensar em fiscalizar por um outro órgão, e qual é o órgão que fiscaliza o órgão fiscalizador? Né? Então, a única maneira, para mim, a melhor maneira de fiscalizar, né, é democracia, mais democracia, mais democracia. E mais democracia, além da democracia representativa. Então, a gente precisa ter instrumentos de democracia participativa, democracia deliberativa, democracia dialógica, democracia plebiscitária, democracia semidireta, ou seja, quanto mais democracia, né? Porque quem é? É o povo, é o interessado, é o cara que paga tributo, fala, olha o que estão fazendo aí, olha como é que foi feita essa licitação aí, olha o que o Ministério Público fez. Agora, obviamente, eu estou falando aqui de uma situação ideal, que eu volto ao que eu disse, e com isso eu termino a minha fala, era fundamental que a gente tenha uma cultura democrática. Então, não tem as pessoas para poderem escolher também, né, a gente teve um plebiscito no Brasil em 93, que era um plebiscito sobre parlamentarismo e presidencialismo, república e monarquia. Olha, para você poder escolher entre parlamentarismo e presidencialismo, você tem, no mínimo, entender como é que funciona o sistema. Senão você não pode escolher. Aí vira mecanismo autoritário. Você põe as pessoas para escolherem algo que elas não estão aptas, que elas não conhecem para escolher, e aí a gente precisa de uma imprensa livre, não essa imprensa concentrada, horrorosa que a gente tem aí, para que a democracia funcione bem. Então são vários elementos, né? Óbvio que não dá para falar tudo aqui, né? Mas eu acho que é isso. Mais democracia, sempre mais democracia, e perceber as armadilhas existentes cada vez mais para usar instrumentos democráticos contra a democracia, usar o próprio voto contra a democracia, colocando no poder, por exemplo, né, sujeitos autoritários, desrespeitosos, que desrespeitam a Constituição, desrespeitam a lei, que usam o poder contra o próprio povo e enganam o povo com fake news, etc. Então a discussão é séria, necessária, mas eu acredito na democracia, né? E fiscalização tem que ser democrática. É o povo que tem que fiscalizar o que estão fazendo, né, com a sua Constituição, com a nossa Constituição, né, com o nosso dinheiro, né, e com o poder que nós delegamos a eles. Lembrar que quando a gente vota, você está passando um mandato, igual você passa um mandato para um advogado. O mandato, o que é? Eu autorizo o sujeito a agir em meu nome, e não por interesse dele ou nome dele. Isso é um mandato. Quando eu passo um mandato, uma procuração, um mandato para um advogado, eu falo, você vai agir de acordo com o que eu quero na defesa dos meus direitos, né? E não... Então, isso também é algo para a gente pensar. Bom, falei demais, desculpa, mas... Não falou demais, obrigado falou muito bem. E, só para completar, uma frasezinha feita, mas que é boa. Democracia dá muito trabalho, mas não tem melhor, né? Não tem alternativa melhor. Vai dar uma trabalheira, mas é isso mesmo. Tem que ser. Obrigada, Zé Luiz. Foi um prazer falar com você. Eu que agradeço. Prazer todo meu. Até mais. Até. Eu conversei com o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de Minas Gerais, José Luiz Quadros Magalhães, sobre o debate em torno da mudança no Conselho Nacional do Ministério Público, o conselho responsável por fiscalizar a atuação de promotores e procuradores no país. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia e até a próxima, até o próximo programa.